Sejam muito bem-vindos ao canal Vinho de Bicicleta, pessoal. Eu sou Diego Marra e hoje a gente vai falar sobre rótulo de vinho chileno. Você já parou na frente daquela loja ou do supermercado, tentou escolher alguma coisa e teve dificuldade? Pois é, isso acontece com muita gente e hoje eu tô aqui para te ajudar. Vem comigo! Pessoal, eu sei que eu sempre peço, mas se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquela curtida no episódio, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do nosso canal, tá bom? E claro, do nosso trabalho. E se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação, porque toda semana tem conteúdo de altíssima qualidade sobre vinhos por aqui, viu? Mas vamos lá, eu separei para esse episódio um conteúdo prático, tá? É claro que toda regra tem exceções, mas aqui eu queria passar um conteúdo geral. Então vamos lá. Primeira coisa que aparece no rótulo do vinho chileno é teor alcoólico. Teor alcoólico mínimo para um vinho chileno é 11,5%. E essa informação vai ser bem mais importante lá na frente, guarda aí. Mas de cara, se você pega um vinho entre 11,5% e 13%, a gente geralmente está falando de um vinho mais leve, um vinho frutado, que tem destaque para acidez, que é mais fresco. Agora, vinhos que têm mais de 13% de álcool, geralmente são mais carnudos, mais pesados, são mais untuosos. E se a gente estiver falando do vinho tinto, a gente vai ter uma marcação maior de taninos na boca. Geralmente a gente já tem um peso maior do vinho. Isso já define um estilo para você, já é uma boa ajuda. Vamos falar agora de uva. Produtor chileno não precisa colocar uva no rótulo. Mas a gente sabe que eles gostam de indicar porque uva ajuda bastante a vender vinho, né, pessoal? É um elemento de marketing que funciona muito bem. Hoje em dia, todo mundo tem a uva para odiar, todo mundo tem a uva para amar, tá? E os chilenos sabem disso. Agora, o produtor chileno que quer botar o nome de uma uva no rótulo, ele precisa seguir umas regrinhas básicas. Se o produtor quer apontar uma uva no rótulo, ou seja, ele vai fazer um vinho que a gente chama de varietal, ele precisa pelo menos que 75% daquele vinho seja feito com aquela uva, beleza? Os outros 25%, ele não precisa indicar, ele nem precisa te dizer que ele usa outras uvas, tá bom? Agora, se o produtor quer apontar duas uvas ou mais no rótulo, ele precisa que todo o vinho seja feito com essas uvas. E ele precisa também que as porcentagens de participação das uvas estejam lá no contrarótulo, tá? Aí ele tá fazendo um vinho de corte. Agora, não se preocupa, porque vinho varietal, vinho de corte, não significa qualidade, né? Na verdade, são essências de vinificação. Quando o produtor faz um vinho varietal, ele quer te mostrar forças características daquela uva. Quando o produtor faz um vinho de corte, ele quer te mostrar o melhor vinho que ele pode fazer, independente das uvas que ele usa, tá? Tem vinho bom e vinho ruim dos dois jeitos. Vale você provar e descobrir o que você gosta mais. E se você quer se aprofundar, eu já deixo a sugestão para depois desse episódio você dar uma conferida na playlist sobre as uvas que o Rodrigão fez, é a playlist mais conhecida do canal. Tem vídeo lá sobre a Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Carmener, Syrah, Malbec e Cabernet Sauvignon. Então são essas as uvas mais plantadas que a gente tem no Chile. Então você já mata a grande maioria dos vinhos chilenos, já conhece um pouquinho mais sobre eles só sabendo a uva, tá? Vamos falar agora de denominação de origem. Pessoal, vinho chileno pode ter denominação de origem sim. Denominação de origem é quando o vinho ganha uma menção a uma localidade no rótulo, porque o produtor quer atrelar a produção daquele vinho a uma região. Ele acha que aquele vinho está carregando a regionalidade das uvas. Beleza? E geralmente só aparece no rótulo do vinho chileno como denominação de origem, ou meu portunhol aí, ou DO, tá? Com o nome da localidade, beleza? Para fazer isso no Chile, o produtor precisa seguir basicamente duas regrinhas. A primeira, o vinho tem que ser feito com uvas viníferas europeias, então não pode ter uva híbrida, não pode ter uva americana, tá? Só uva vinífera europeia. 2, 75% daquele vinho tem que ser feito com uvas da localidade, tá bom? Agora, quais são as localidades no Chile que podem ser denominações de origem? A gente tem quase 120 lugares diferentes, tá? Na verdade, 116. A gente tem 6 macro-regiões. Dentro dessas regiões maiores, a gente tem vales intermediários, são 25 vales intermediários. E dentro dos vales intermediários, a gente tem 85 comunidades rurais. Tá? É bastante coisa e, claro, não dá para falar sobre tudo aqui. Mas eu quero usar um exemplo que é muito prático para você. Vamos pegar aqui, por exemplo, Pelmo. Pelmo é uma comunidade rural pequenininha. Na verdade, os chilenos gostam de dizer que ela é o suprassumo para a uva Carmener. Então, se você não gosta de Carmener, ou se você gosta de Carmener, você tem que provar um Carmener de Pelmo para reforçar a tua opinião. Então, se o produtor
ele consegue certificar que 75% das uvas vem de lá, ele pode colocar no rótulo DO ou Denominação de Origem Pelmo, beleza? Agora, Pelmo, por sua vez, fica dentro do Vale do Catiapual. Esse vale é um vale maior, tá? E se o produtor não consegue certificar que as uvas vêm de Pelmo, mas ele consegue dizer que 75% das uvas vêm de qualquer lugar do Catiapual, ele pode colocar no rótulo Denominação de Origem Catiapual, Vale de Catiapual. Agora, Catiapual é um vale que fica dentro de uma região maior, região do Vale Central. Então, se ele não consegue certificar que 75% das uvas vêm do Catiapual, mas ele consegue dizer que 75% das uvas vêm de qualquer ponto do Vale Central, ele pode colocar no rótulo Denominação de Origem Vale Central ou Vale Central. Eu não gosto de dizer que vinho de uma comunidade rural tem mais qualidade e vinho de uma região maior não tem, tá? Não é isso, mas eu quero que você guarde uma coisa na cabeça. Quando a gente se aproxima das denominações de origem de comunidades pequenas, a gente está mais próximo de pequenas produções artesanais. Geralmente é o produtor de vinhos que planta todas as uvas, né? Então a uva, o amadurecimento da uva está sob a fiscalização do dono, tá? E é claro que esse vinho tem mais chance de trazer regionalidades. Quando a gente caminha para regiões maiores, e o Vale Central eu não dei de exemplo por acaso, Vale Central é a região de onde vem 90% dos vinhos, a gente está mais próximo de produções industriais, de grande volume. O produtor, por mais que ele estabeleça um controle de qualidade, ele compra uva de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é produtor. Não tem como ele certificar o bom amadurecimento de todas as uvas, não é tão simples assim. Ele não sabe que os produtores pequenininhos, de onde ele compra a uva, ele não sabe o que eles fizeram, tá? É muito mais difícil. Isso eu quero que você tenha na sua mente. É muito mais difícil para um vinho de uma região maior trazer regionalidade do que um vinho de uma região pequena, tá? É assim que funciona, mas eu quero te dar outras dicas aí para você procurar. Ó, lá de cima, do norte para o sul, mais ao norte a gente tem a região de Coquimbo e dentro do Coquimbo a gente tem o Vale de Limari, é um lugar que tem uma geologia incrível, vinhedos de altitude com solo calcário, então eles fazem vinhos com a Syrah, com bastante destaque, vinhos florais, minerais, com bastante salinidade. Mais para baixo, na região de Aconcagua, a gente tem o Vale de Casablanca, que é um vale mais próximo do mar. Aí as brisas frias fazem com que as uvas brancas e uvas tintas leves amadureçam muito melhor. Os vinhos ganham complexidade. Então vale a pena você provar Sauvignon Blanc, vale a pena você provar Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, tem muita coisa boa para você provar por lá também. Mais para baixo a gente acaba caindo no Vale Central, que é uma região mais quente, e eu já falei, 90% dos vinhos do Chile vem de lá. Então a gente está falando de uma região onde tem de tudo pouco, tá? Mas o foco maior são nas uvas pesadas, nas uvas tintas mais pesadas. Agora, para você pensar, dentro do Vale Central, a gente tem os seguintes vales, ó, Maipo, depois desce pro Catiapual, Colchagua, Curicó e Maule. Como do norte para o sul a gente vai tendo cada vez mais frio, mais umidade, os vinhos do Maipo geralmente são mais macios, mais frutados, enquanto os vinhos do Maule já são mais ásperos na boca, têm mais taninos e são mais rústicos, beleza? E por último, lá na região sul a gente tem o Vale do Mariaco, que é um vale vulcânico que faz Chardonnay de altíssima qualidade também. Os chilenos gostam de dizer que os vinhos de lá têm uma acidez crocante. Sabe aquela que você faz assim, ó? Pois é, são vinhos gastronômicos com uma acidez bem alta, para se harmonizar com pratos fabulosos e que geralmente tem bastante tempo de guarda. Chardonnay de lá vale a pena provar. Agora vamos falar de uma divisão que é extremamente importante, muito mais interessante que as denominações de origem, na minha opinião, mas ainda é mais recente, então os produtores não estão usando muito. É a divisão entre costa, entre cordilheiras e Andes. Como é que é a geologia do Chile? Eu gosto sempre de dizer isso. O Chile é uma tríade de cordilheiras, né? Então ele geralmente tem o Oceano Pacífico, o mar, com uma faixa de terra litorânea, a gente sobe uma cordilheira baixa, que é chamada de Cordilheira da Costa, tem uma faixa intermediária de terras e a gente caminha para a Cordilheira dos Andes, que é bem mais alta e geralmente está lá na fronteira do Chile com a Argentina. É claro que eu simplifiquei e tá até na figurinha aí para você dar uma olhada, tá? Mas a ideia é essa mesmo, simplificar. Claro que a geologia do Chile é muito mais complicada que isso. Mas enfim, essa região mais próxima da costa, do litoral, recebe ventos frios do mar. A uva branca e uva tinta leve amadurece com mais complexidade aqui. Do outro lado, descem ventos frios dos Andes, então os vinhedos de altitude aqui amadurecem lentamente as tintas pesadas. São aqui que a gente vai ver os vinhos de guarda chileno, tá? No meio do caminho, na meiuca, ali naquela faixa de terra da meiuca, os ventos do mar não chegam com tanto rigor e os ventos dos Andes não chegam com tanto rigor. Então a gente tem uma faixa de terra mais quente. Se o produtor usa 85%,
de uvas da região da costa, ele pode colocar Costa no rótulo. E a gente vai ter um vinho frutado, leve, ácido. Se o produtor usa 85% de uvas da região dos Andes, ele pode colocar Andes no rótulo. E aí a gente vai ter os vinhos de guarda chileno, como eu falei. Vinhos tintos pesados, com uma acidez alta e muito tanino. Aquele vinho que você precisa esquecer na adega para ele amadurecer. Por outro lado, se o produtor usa 85% de uvas daquela região central, entre as cordilheiras da costa e cordilheira dos Andes, ele pode colocar no rótulo entre cordilheiras. E como é uma região mais quente, as uvas brancas e tintas amadurecem com mais facilidade. A gente tem vinhos mais macios, mais untuosos e mais cremosos. Viu como é legal? Porque essa divisão já configura os vinhos chilenos em 3 categorias e é mais fácil para o consumidor. Uma pena que nem todos os produtores usem ainda, mas a tendência é que no futuro a gente veja mais isso por aí, tá? E por último, e na minha opinião, menos importante, todo mundo pergunta, muita gente só se preocupa com isso, são as ditas menções de qualidade. Pois é, pessoal, olha só, eu vou falar aqui de 4, na verdade eu vou falar de 5 termos, tá? Reserva, reserva privada, reserva especial e gran reserva, além do reservado. O que isso significa pela lei chilena? Lembra que eu falei lá no começo que o mínimo para o vinho chileno é 11,5%? Pois é, quando o vinho chileno com denominação de origem está pronto, ele vai para uma análise de laboratório, que o produtor paga, beleza? Uma empresa qualquer. Se ele tiver substâncias concentradas, ele pode ganhar cada um desses termos. Mas pessoal, não é nem substâncias muito concentradas não, vamos pegar o álcool. Se o vinho chileno alcança 0,5% de álcool a mais do que o limite legal, a gente está falando de um vinho com 12% de álcool, ele já pode ser reserva. Se ele tiver tratamento de madeira, ele pode ser reserva especial. Ó, 0,5% de álcool a mais com tratamento de madeira, reserva especial. Agora, se ele alcança 1% de álcool a mais, então um vinho que chega a 12,5% de álcool, a gente está falando de um vinho reserva privada. Se ele tiver tratamento de madeira, é gran reserva. Então, primeira consideração, a legislação chilena é muito simples, esses aspectos são muito simples. Vou deixar nos cards aqui um vídeo que eu fiz sobre os termos reservas pelo mundo, tá? Comparando alguns países que pedem envelhecimento, passagem por barril de carvalho, dizem o tamanho do carvalho. Chile tem nada disso. Outra coisa, cansei de ver exceção, vinho branco de Sauvignon Blanc reserva especial. E o tratamento com madeira? Não tem. Isso desperta aquela pulga atrás da orelha. Será que tem fiscalização? Será que existem exceções que não são transparentes na lei chilena? É difícil da gente perceber. Pessoal, deixei a cereja do bolo pro final. Um vinho com denominação de origem que não recebe o termo reserva, reserva privada, reserva especial ou gran reserva, ele pode ser chamado de reservado. Qualquer vinho. Ele não precisa alcançar nível nenhum. Mesmo que a legislação chilena seja muito branda, muito simples de você alcançar esses termos, o produtor não precisa seguir nada. Ele simplesmente pode colocar no rótulo o termo reservado e isso não vai significar absolutamente nada. Então, esses termos significam que o vinho é ruim? Não! Mas no Chile, eles significam, na verdade, que o produtor acaba usando como escalonamento da linha dele. Então, se ele tem uma linha de base, ou ele bota reservado ou não bota nada. Se ele tem numa linha de cima, uma linha intermediária, ele bota reserva. Se ele tem uma linha maior, ele bota gran reserva, tá? No Chile é muito melhor você conhecer o produtor ou você conhecer o lugar de onde aquele vinho vem, tá? Muito melhor do que você se apoiar para escolher um vinho que tem reserva ou gran reserva no rótulo. Na maioria das vezes você vai se decepcionar. O que eu faço? Eu provo um vinho de um produtor. Gostei? Compro outros vinhos e provo outras linhas. Quer impressionar alguém? Compra um vinho mais caro daquele produtor. É muito melhor você escolher um vinho do mesmo produtor do que você escolher um vinho reserva que está mais caro só porque ele é reserva. E é isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma consideração, deixa aí no comentário pra gente saber, tá? Sempre importante a gente enriquecer a nossa comunidade. E não esquece, compartilha com os amigos, deixa a curtida, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante pra gente, beleza? Saúde, boa semana por aí. Cheers!